Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira, 25 de dezembro. Todas as informações importantes desse dia você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira, 25 de dezembro. Feliz Natal aí para todo mundo. Cruzeiro confirmando, muito provavelmente, ou fechando todos os detalhes neste final de ano, do empréstimo do goleiro Léo Aragão para o Avaí. É uma negociação muito bem encaminhada. O Léo Aragão vai ficar até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Negociação conduzida aí pela diretoria do Cruzeiro, com a direção do Avaí, que tem o Pedro Costa, o Pedrinho, trabalhou no Cruzeiro durante um bom tempo, na época da gestão do Ronaldo, esteve no Brusque, agora é diretor de futebol do Avaí e leva o goleiro Léo Aragão. O Cruzeiro vai ficar com Cássio, Matheus Cunha e Otávio, os três goleiros aí de Robertinho e João Paulo Lacerda para a temporada de 2026. Sobre Vitão. Durante o início da madrugada, a gente trouxe no Twitter o seguinte, porque tinha muita coisa sendo dita a respeito da negociação com o Internacional, e aí o staff do João Marcelo me procurou para dizer o seguinte, para passar a todos uma posição do jogador, do João Marcelo, e que em momento algum ele é um entrave para esta negociação, ou mencionou que não jogaria no Internacional. O João Marcelo ficou sabendo somente agora sobre a negociação entre os clubes e ainda sequer recebeu uma proposta para analisar. Portanto, não existe uma posição definitiva do zagueiro no momento. Foi o que passou para a gente o entorno do João Marcelo, o staff do jogador. E aí, acrescentando, o Cruzeiro tinha avançado com o Internacional nos termos, nos valores e tudo mais. E agora falta essa questão dos atletas, do João Marcelo e também do Japa. Se o Internacional não mudar nada que foi conversado nas últimas horas, inclusive nessa quarta-feira, chance da negociação entrar na parte final. O que seria a parte final? Os atletas acertarem com o Inter e aí começar a troca de documentação. Até se comenta aí nos bastidores que o Flamengo poderia fazer uma última investida. Vamos aguardar, aquela cautela sempre importante, mas o Cruzeiro quer muito o zagueiro e aí vamos seguir acompanhando se teremos nesse dia de hoje. Acho pouco provável, né? 25 de dezembro, mas de qualquer forma estamos aí de plantão trabalhando e aguardando sempre novidades a respeito do Cruzeiro, o time que vai se reapresentar em uma primeira parte no dia 2 de janeiro, depois no dia 5 de janeiro, aí sim, o elenco principal retomando os trabalhos, pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto isso o grupo alternativo pensa nos jogos do Campeonato Mineiro. Sobre Gerson, a última informação é que a gente trouxe ontem nas quentes do dia. Vamos aguardar aí os próximos dias a volta do Alexander Medvedev, que é quem manda na equipe do Zenit, para ver se pode ter aí uma redução naquela pedida inicial de 40 milhões de euros, se pode ter mais uma retomada de conversas. Então, vamos seguir também acompanhando essa questão mesmo. Ô, Prats, qual que seria o presente de Natal para o Santos agora? Por exemplo, o Gabigol, se fechar essa história do Gabigol aí, é um presentaço pro Santos? Ele é ali, não acho. Acho que é presente de grego. Exato. De grego? É. Que é um termo utilizado quando o presente não é dos mais agradáveis. Mas né? ele vai voltar para casa. Então, isso, Luciano, a gente tem de falar que, primeiro, é um jogador que está muito longe de estar em final de carreira. Um jogador que vai fazer 30 anos, tem muita coisa para fazer. Eu acho que tem muito para jogar ainda. Agora, o Gabriel, nos últimos 3 anos, ele tem pouquíssima coisa boa para apresentar. O Santos está contratando o Gabriel pelo que ele fez, não pelo que ele faz. Isso me preocupa muito. A saída dele do Santos. Como ele vai chegar? Do Brasileiro, não foi isso? Foi. Na ultrapassagem, em 2018. Antes de acertar com o Flamengo. Sim. Aí sim, foi ídolo até 2019, foi campeão da Libertadores, bicampeão fazendo gol em final nos 2 jogos, bicampeão brasileiro.
O Flamengo ele é um ídolo do clube. Agora, já no Flamengo, nos últimos 2 anos, houve uma queda muito grande do Gabriel. Chegou a ser reserva do Carlinhos, por exemplo. Aí, claro, vai falar, pô, mas o Tite preferiu o Carlinhos ao Gabriel? Bom, alguma explicação tinha para aquilo. Mas o Carlinhos é um jogador bem pior que o Gabriel. Mas no Santos ele é diferente, Prats. Luciano, a gente ele tá em casa, eu acho que defender o Gabriel no Santos é muito o que você está falando agora. Acho que é um ambiente que ele conhece, possivelmente adorado por grande parte da torcida, em um lugar que ele foi revelado e tem alguma identificação. Ele não é um ídolo do Santos. Ele é um ídolo do Flamengo. Ele não é ídolo do Santos? Não, ele é revelado pelo Santos. Ele tem uma revelação, assim, ele tem uma identificação de começar no Santos, mas ele não é um ídolo do clube. Mas quando você bota menino da Vila, os garotos da Vila lá, todo mundo da Vila lá, ele não tá nessa lista? Gabriel Barra. Acho que tá. Não. Idolatria é uma coisa muito individual. Claro, é muito pessoal, mas assim, idolatria ela envolve identificação com a camisa, títulos conquistados, o quanto você respeita essa camisa. Tem muito torcedor que entende que a opção de você jogar em outro clube no país e a forma como se criou essa identificação, ele saiu bem de lá? Ou saiu mal? Na última passagem ele estava emprestado, né? Então, estava emprestado. Ele pertencia a... Tinha voltado da Inter, né? Da Inter, Tinha sido emprestado no Então, Benfica, assim, depois ele veio não dá para falar que, enquanto ele esteve no Santos, teve ingratidão, ele honrou a camisa. Teve antiprofissionalismo, não. Agora, ele é identificado no Brasil com o Flamengo. Passagem pelo Flamengo é uma passagem histórica, marcante, pelos títulos, pelos gols. Ele é uma figura muito carismática, muito midiática, mas esportivamente eu tenho muita dúvida. Acho que o Santos vai contratar um jogador assim que ele imagina que possa recuperar. Não que ele está jogando bem. Reserva do Cruzeiro o ano todo, reserva para alguém que foi muito melhor que ele, que foi o Caio Jorge. Reserva no Flamengo em boa parte dos últimos 2 anos. Então, assim, Luciano, está contratando um jogador que foi muito bem até 22. O Gabriel, 23, 24 e 25, não tem tanta coisa boa para apresentar, não. E isso me preocupa muito para ele jogar no Santos ano que vem, se acertar com o Santos. No Santos ele chegaria para ser titular, né? Sim. Pelas opções hoje que o Santos dispõe para ser um camisa número 9. Não dá para comparar o Gabriel com, sei lá, com Tassiano, com outros jogadores. Fala assim que ele fica chateado. Não. O Prato prefere Tassiano. Você prefere Tassiano? Não, é Tacitanos, né, Luciano? Tacitanos, se viu na reta final da última rodada do Cruzeiro. Mas o Tassiano é um jogador de importante. composição de grupo. O Gabriel, se ele chega ao Santos, por exemplo, hoje, você imagina um time ideal com o Gabriel presente. Mas eu repito, qual vai ser o Gabriel? É o Gabriel do Cruzeiro? É o Gabriel dos últimos 2 anos do Flamengo? Esse Gabriel pode ser titular logo de cara. Mas não sei se ele vai se manter titular. Isso... Nessa corrida, então, Tiquinho, Tassiano, você fica com o Tassiano e Gabriel? Não, o Gabriel, pra mim, tá à frente. Pra começar o ano, tá à frente. Mas o nível que ele apresentou nos últimos anos... O Tiquinho deve deixar o clube. Há uma ideia ali até de alívio de folha, o próprio jogador também tem interesse de seguir um novo caminho, muito possivelmente o Tiquinho não siga no Santos. Isso deve ser acertado aí nos próximos dias. Assim, é que toda vez que se fala de Gabi e o valor que ele custa hoje no Cruzeiro. Olha que jeito carinhoso você tá falando. Gabi. Que é um valor... tá vendo? A torcida do Santos, ela tem um carinho por ele. É um valor alto. Mas talvez é uma... Eu costumo Sabe quando você... Aquele Gabigol, ex que você não quer... Ele não queria mais ser chamado de Gabigol. Ele voltou a ser chamado de Gabigol, ele não queria mais. Era Gabi, não era? Ele queria. Gabi, por favor. O Gabriel Barbosa... Não, então assim, muito se atrela a questão de dúvida e tudo mais pelo preço que ele custa. E ele custa. É que ele é caro, né? O Santos já estabeleceu um limite, um teto para pagar o Gabi. Quanto que é o salário dele hoje? Bate uns 3 milhões? Bate próximo ali, né? Uns 3 milhões. O Santos 3 milhões é muito O dinheiro. Santos toparia pagar... Dezembro? Pelado! Como é que é? Pelado! Como é que é? O chat... Pelado! O chat vai... Eu ia pedir pro Branco, sabe o Branco? O Branco tá fazendo o crochê. Eu ia fazer uma sunga de crochê. Sem forro? E eu virei aqui. O quê? Sem forro? Só o crochê? Depois a gente conversa sobre detalhes dessa sunga de crochê. Tá certo, a pergunta faz Crochê tem que ter forro. 3 milhões, Pedro. 3 milhões. 3 milhões? Então, o Santos não... Ó, o Santos... Vocês que estão ainda atrás da bancada, tranquilamente, não? Olha, é por muito menos, eu acho. Dependendo... Calculando bem. E uma outra coisa, assim. O Gabriel no Santos, eu tenho uma pergunta agora séria ao Rafael Prats. Manda. Rafael, falando sério. Fala. O Gabriel no Santos é um presente de Natal para o Cruzeiro? O Cruzeiro não vai achar ruim, não. O Cruzeiro não vai... Duvido que o Cruzeiro fique lamentando que o Gabriel possa sair. Depende dos moldes do negócio. É claro, ele tem mais 3 anos de contrato. Pode ficar pagando 1,5 milhão. É um jogador muito caro. E o próprio Cruzeiro admite que ele não rendeu esse ano.
Então, assim, pro Cruzeiro, como que vai ser uma saída pro Santos? Até ele fala que não rendeu porque achou que estava... Vai rescindir contrato? Rescisão de contrato custa pro clube. O Cruzeiro vai aceitar, por exemplo, uma rescisão, se acertar definitivamente com o Santos. Olha, você não pertence mais ao Cruzeiro, agora pertence só ao Santos. Qual que é o ideal para o Cruzeiro e o ideal para o Santos? O ideal para o Cruzeiro é não pagar nenhuma parte do salário lá dele. A informação é que o Santos não vai investir para tirar o jogador do Cruzeiro, porque seria um valor muito alto e o Santos hoje não tem condição financeira disso. Empréstimo ou rescisão nenhuma. Ou ele consegue uma facilitação do Cruzeiro em relação à sua saída, a sua rescisão de contrato, ou seria por empréstimo. Seria essa a ideia do Santos. O Santos hoje não dispõe de um valor financeiro para arcar com uma multa para tirar o Gabi do que falta de contrato ainda. E o salário completo dele? Então, e bancar esses 3 milhões? De 28. Segundo as informações que saíram, ele aceitaria reduzir a pedida salarial para se adequar à realidade do clube. O Santos chegou a um teto. O Santos pagaria até 1,5 milhão. Aí você vai falar, 1,5 milhão é muito caro. Tem muito jogador que ganha 1 milhão. É o mercado inflacionado do mercado brasileiro. Eu acho um absurdo. Eu tô falando geral, não tô falando do salário de atleta A, B ou C. Eu acho um absurdo. Pra mim. Mas se fosse pra mim também. Mas é muito assim, inflacionado. De fato, hoje você pega um jogador que é de composição de elenco, ele ganha 1 milhão. Então a gente está falando do jogador extra. O Santos tem isso. Esses jogadores extra classe, eles estão beirando já a casa dos 4, 3 e vai levando nessa linha. Então, assim, você tem que pensar o que ele pode render. A expectativa do que ele pode render vai equivaler esse gasto mensal, esse investimento mensal, vamos falar assim, né, para não falar gasto e ficar meio feio. Então, assim, depende muito do que todo mundo quer. O Santos já estabeleceu um limite. E aí vai depender, obviamente, do restante, mas tá muito próximo. Essa história de que Gerson será reforço do Cruzeiro. Everton Guimarães, jornalista e apresentador de um programa na Band Minas, deu a entender que a negociação está em estágio avançado. Dá uma olhada na declaração do jornalista, abre aspas, recebi uma informação aqui, não vou cravar, mas parece que está tudo sendo preparado para que o Cruzeiro anuncie o quanto antes o Gerson. Meio atacante que está de fato de saída do Zenit, não conseguiu vingar com a camisa do clube russo. 12 jogos, 1 gol e nenhuma assistência, muito mais reserva do que titular. A adaptação à Rússia não foi legal, ele tem sido muito criticado pela imprensa e também por torcedores do Zenit. A alegação por lá é de que o Gerson é um jogador lento, sem intensidade, por mais maluco que isso possa parecer. Até por isso o Gerson já foi oferecido nos últimos dias para o próprio Cruzeiro, para o Palmeiras, para o Botafogo e para o Fluminense. O Cruzeiro foi o único que acenou com a possibilidade de se aproximar dos 25 milhões de euros pedidos pelo Zenit, especialmente porque o Cruzeiro tem a seu favor um trunfo. Jonathan Jesus, zagueiro que interessa ao Zenit, os clubes chegaram a negociar a possibilidade de transferência do defensor por algo na casa dos 10 milhões de euros. Existe uma chance real de o Jonathan Jesus ir para a Rússia, de o Gerson ser contratado pelo Cruzeiro e de a Raposa colocar um dinheiro para que essa negociação avance. O Cruzeiro até adotou um discurso mais cauteloso nos últimos dias para não gerar expectativa, mas o Tite tem feito enormes esforços para que esse negócio aconteça. O Tite entende que o Gerson pode ser protagonista no futebol brasileiro em 2026, se juntando a Vitão, Matheus Pereira, Caio Jorge, entre outros jogadores. Só para completar, registrar ainda que a chegada de Vitão, que ainda não foi anunciada de forma oficial, teve pequenos, mas bons avanços. João Marcelo, que seria envolvido na negociação, pediu para que seu staff comunicasse a todos da imprensa que ele não se recusou a se mudar para o Inter. O que aconteceu foi um ruído de comunicação. O João Marcelo, que seria envolvido ou será envolvido nessa troca, assegura que não havia sido avisado da negociação e que agora vai se inteirar e não vai colocar qualquer empecilho. O negócio pode acontecer com o Cruzeiro colocando 7 milhões de euros para o Internacional, além dos envios de Japa, volante, e João Marcelo, zagueiro, para que o Colorado repasse o Vitão em definitivo. Cheguei a contar para vocês que nas últimas horas o Flamengo prometeu uma última proposta ao Internacional para tentar ficar com o Vitão. Vamos ver como é que essa história termina. A saideira sobre o Cruzeiro, Léo Aragão, goleiro revelado no clube, está sendo emprestado ao Avaí, onde deve jogar e ganhar mais minutos. Falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos.
Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!